Bom dia a todos. O assunto da nossa aula de hoje será a produção de energia no Brasil e sua matriz energética. Então, vamos iniciar uma semana de estudos sobre as fontes de energia, para darmos continuidade àqueles assuntos que nós vimos anteriormente nas outras aulas. Então, esse vídeo é destinado a vocês, alunos do Maria Lins, de terceira série. E nós estamos, só para lembrar, no segundo bimestre. Então, nesse segundo bimestre, nós iniciamos, falando sobre as fontes de energias renováveis e as fontes de energia não renováveis. Então, vamos ver um pouco hoje quais as principais hidrelétricas do nosso país, mais precisamente da região norte do nosso Brasil. Então, dando prosseguimento aqui aos nossos estudos, o que é o potencial hidroelétrico de um país, O que é o potencial hidroelétrico brasileiro? É a capacidade de geração de energia a partir da energia cinética das águas. Então, é a força das bacias hidrográficas brasileiras que permitem que o Brasil tenha todo esse potencial hidroelétrico. E antes de mais nada, para a gente entender esse potencial hidroelétrico, precisamos entender também o que é uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, portanto, ou bacia de drenagem, é um curso de água e a área onde, devido ao relevo e à geografia, a água da chuva escorre para um rio principal e seus afluentes. Então, o que é um afluente? Um afluente é um rio secundário que é tributário das águas do rio principal, ou seja, um rio afluente, suas águas vão desaguar justamente em um rio principal dessa bacia hidrográfica. Então, a forma das terras na região da bacia fazem com que a água corra por riachos e rios menores para o mesmo rio principal, localizado num ponto mais baixo da paisagem. Ou seja, é aquele velho ditado: a água não sobe ladeira. As águas das chuvas, que são chamadas águas pluviais, elas se deslocam dos lugares de maior energia cinética para lugares de menor energia cinética. Ou seja, muitas das bacias, elas desaguam justamente no nível zero do relevo, que é o nível do mar. Então, muitos rios desaguam no mar. Então, quando essas bacias hidrográficas elas desaguam no mar, elas são chamadas de exorreicas. E quando um rio ou uma bacia hidrográfica ela deságua dentro de outra bacia, dentro do próprio continente, em terra, então é chamada de bacia endorreica. Então, o Brasil, gente, possui 12% da água doce superficial de todo o planeta, tornando-se, portanto, o país com uma das maiores redes fluviais. O que são redes fluviais? É o conjunto de todos os rios e seus afluentes que existem no território brasileiro, contando com 12 bacias hidrográficas, São 12 principais bacias, além de ter inúmeras e centenas de microbacias. Além de possuir a usina hidrelétrica de Itaipu, que é atualmente a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta, certo? No Brasil, há diversas usinas hidrelétricas, porém, as 5 que geram mais energia são em ordem decrescente de capacidade as seguintes: a usina de Itaipu, que é a maior do Brasil, e ela é considerada binacional, porque parte dela está no território brasileiro e parte dela está no território paraguaio. A sede da geração de energia da Itaipu está no estado do Paraná. Temos também a usina hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará, e a usina hidrelétrica São Luís do Tapajós, também no Pará. Temos também a usina hidrelétrica do Tucuruí, no Pará, e usina hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia.
Então, diante do que nós observamos aí, as 4 maiores usinas hidrelétricas do país estão localizadas e concentradas na região norte do Brasil. Portanto, a região que a gente chama de região amazônica, o Complexo Amazônico Nacional, além de vegetação e fauna, há uma abundância também de águas doces e que permitem também a geração de energia elétrica. Então, continuando aqui na leitura, a usina hidrelétrica, ela gera energia elétrica a partir de quê? Do potencial hidráulico de um rio, ou seja, a vazão do rio. É aquilo que é a parte do rio em que a água, com maior força, ela passa, por uma turbina e isso faz mover um gerador que transforma a força da água em energia elétrica. Então, o volume de água em um período de tempo é chamado de vazão de um rio. Uma usina, gente, é composta por reservatório, canal, duto, turbina, gerador, a casa de força e as linhas de transmissão. É através dessas linhas de transmissão que a energia elétrica chega a todos os recantos do país. A água ela é encaminhada através de tubos que as levarão às turbinas, onde o movimento da água gera energia mecânica em elétrica. Levando as linhas de transmissão de energia, essas águas, após passarem por esse processo, são devolvidas novamente ao meio ambiente, da mesma forma em que elas encontravam-se antes de gerarem energia. Portanto, há uma utilização dessa água da bacia hidrográfica, porém essa água ela é devolvida à bacia hidrográfica, só que é uma alteração do curso apenas naquele momento em que a água passa pelas turbinas, mas logo em seguida essa água continua o seu curso e aí vai desaguar seja em outra bacia hidrográfica, seja no Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o litoral brasileiro. Então, passando aqui para o nosso próximo slide, as hidrelétricas no Brasil, As hidrelétricas, elas são responsáveis por produzirem cerca de 70% da energia disponível para consumo no Brasil. Ou seja, é a principal geradora de energia no país, sendo que 40,5% do potencial hidrelétrico do país está localizado na bacia hidrográfica do Amazonas. Porém, é na bacia do Rio Paraná em que há a maior produção de energia hidráulica, pela Itaipu Binacional, como eu já tinha falado para vocês. A hidrelétrica de Itaipu, lá no estado do Paraná, é a usina de maior potencial energético e a maior do Brasil. Essa bacia possui rios que passam por grandes cidades como São Paulo, que todavia poluindo a água que chega até a usina. No caso, essas grandes cidades elas são as responsáveis justamente pela poluição das águas dos rios e não as usinas, No caso, a indústria, a própria população, elas são responsáveis pela poluição das águas dos rios. A usina hidrelétrica de Itaipu é também conhecida por Itaipu Binacional, devido ao acordo que há entre o Brasil e o Paraguai na década de 70 para a construção dessa usina, que viria a trazer muitos benefícios para ambos os lados. Porém, também desencadearia em diversos anos de muito trabalho, pois seria necessária a mudança do curso do Rio Paraná. Após 10 anos de construção, a usina começou a operar e hoje, com 20 turbinas, gera 15% da energia usada no Brasil e 80% no Paraguai. Ou seja, em termos de produção energética, o Paraguai tem se beneficiado bem mais do que o próprio Brasil.
A usina de Itaipu, né? Vamos ver onde é que ela se localiza, certo? A usina, ela fica localizada na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. E também, né, uma parte dela ultrapassa as fronteiras do Brasil, chegando até a cidade de Oeste, ou Cidade do Leste, no caso já no Paraguai. Trata-se de uma região de biomas de Mata Atlântica e Cerrado, com a fauna exuberante, e os animais símbolos desse local são a onça, o coati, e também é conhecida por abrigar o Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, né, que é um fenômeno lindíssimo da natureza, que são as quedas d'água, as grandes cachoeiras do Iguaçu, que atrai milhares de turistas todo ano. É um patrimônio natural da humanidade e uma das 7 maravilhas da natureza. Então, esse parque, né, o Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, já tem essa característica, já foi nomeado e intitulado assim em todo o mundo, como Patrimônio Natural da Humanidade e uma das 7 maravilhas da natureza. Realmente é belíssimo. Depois vocês podem pesquisar na internet imagens. Milhares de turistas visitam todos os anos, principalmente na época das cheias do rio, na época do inverno. E esse parque nacional, para visitação, né, tem um limite de pessoas, tem também que pagar algumas taxas, tem que pagar o guia, mas vale a pena ser visitado porque é realmente belíssimo. Vamos lá. Aqui, gente, é uma imagem de como funciona, né, a casa de força, digamos assim, como funciona uma usina hidrelétrica. Então, nós vemos aí que há um reservatório de água, que no caso é a barragem, né? Tem o paredão, que é a represa. Nós temos a porta de controle para diminuição do volume d'água, certo? No caso das cheias, né? Para que não haja, não esborre, não provoque nenhum acidente. Então, existe essa porta de controle por onde a água pode passar e chegar até as turbinas também. Tem o gerador, tá vendo aí a imagem? Temos o gerador, um transformador, né? Esse conjunto de gerador, transformador e turbina é chamado de usina geradora de eletricidade, né? É a questão da corrente, onde a corrente elétrica é gerada. E ali do outro lado, mais ao fundo, nós vemos as linhas de transmissão de alta tensão. E essa energia tem os transformadores até chegar à nossa residência. As usinas hidrelétricas, gente, na região norte, as principais são a hidrelétrica do Tucuruí, a hidrelétrica de Balbina e a hidrelétrica de Belo Monte e Bacia do Rio Xingu. Então, essa última foi muito polêmica a criação dela, porque inclusive deslocou muito o habitat dos animais que ali viviam. Então, muitos animais ficaram deslocados sem ter para onde ir, porque para a construção de uma usina é preciso fazer uma barragem de inundação. E quando a área foi inundada, a área de Altamira foi inundada, uma das áreas, para a construção, né, da hidrelétrica, então os ambientalistas e os defensores da vida animal, da fauna e da flora, perceberam que haveria muito gasto financeiro e muito impacto no meio ambiente. Vamos observar por quê, né? Belo Monte. A hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, é a 4ª maior do mundo, a 2ª maior do Brasil e também é a primeira inteiramente nacional, já que metade da usina de Itaipu, a 2ª maior do planeta, é do Paraguai, né? Então, metade da usina de Itaipu pertence ao Paraguai, não é só brasileira. Então, a maior bacia brasileira, totalmente brasileira, né, é a de Belo Monte. A primeira, em termos de potencial energético, é a de Itaipu. Porém, Itaipu ela é binacional, pertence a 2 países. A de Belo Monte não, pertence só ao Brasil.
Ela é a última das suas 18 gigantescas, né, turbinas. Será instalada até o final do ano, completando a sua motorização. Então, Belo Monte tem 18 turbinas. Cada uma dessas máquinas, elas são capazes de abastecer uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes. Então, do ponto de vista econômico e do potencial energético, ela é muito viável, se formos pensar só pelo lado econômico, né? Mas vamos analisar também a questão ambiental, né? Quais os impactos que essa usina trouxe para o país, principalmente para a região norte, né? Então, o projeto de Belo Monte. No projeto original, esse grande lago, né, que é a barragem, deveria conter água suficiente para garantir o máximo possível de energia. Para isso, contudo, teria que inundar uma vasta área de 1,3 mil km² e ainda contar com um reservatório maior rio acima, na barragem de Babaquara, com capacidade para 6,6 mil megawatts. O Xingu, que é o nome do rio, iria produzir o dobro de energia de Tucuruí. O conjunto só seria inferior à hidrelétrica de Três Gargantas na China, que é a maior, né, do planeta. O complexo de Altamira, que é justamente onde fica a hidrelétrica de Belo Monte, foi concebido exatamente quando começou a construção da usina de Tucuruí, em 1975, né? Já no final do regime militar. Então, seguiu a mesma lógica de permitir o máximo de energia, mesmo com maiores danos ecológicos e sociais, até que, em 1989, um protesto de índios e ONGs em Altamira o paralisou. Então, desde do final da década de 70, que era contestado esse projeto devido à sua grandiosidade e à sua grande capacidade de inundação e de impacto ambiental sobre os índios, as áreas indígenas, sobre as populações ribeirinhas que dependiam do rio para sobreviver e sobre a fauna e a flora que margeia o rio Xingu. Então, todos esses elementos fizeram com que os índios e as ONGs, né, se organizassem em protesto desde 1989, que por sinal foi o ano que eu nasci, né? Então, eu sou bem nova. O empreendimento, gente, foi retomado só 5 anos depois, drasticamente modificado para diminuir justamente os impactos do projeto inicial. Assim, o lago, né, que forma a barragem, formado pelo represamento do Xingu, teria apenas 40% da dimensão original. Como não acumularia a água necessária no verão, a usina de energia funcionaria a fio d'água. A água que chegaria à barragem seria a mesma que seria vertida a jusante. Os 18 vertedouros teriam capacidade para 62 mil metros cúbicos por segundo, que é o dobro da descarga natural, ou seja, diminuiu-se a área de inundação, né? Então, a usina ela só funciona hoje com a capacidade de 40% diante daquilo que se pensou para ela. Então, se pensou num projeto muito grande, com muitos gastos, muitos impactos ambientais, porém, graças, né, à consciência ambiental, ecológica das pessoas, não permitiram que isso aconteça. Então, para nós, fica a seguinte reflexão: até que ponto as hidrelétricas têm impacto sobre o meio ambiente? De que forma a produção de energia hidrelétrica no Brasil impactou e impacta sobre o meio ambiente? Então, essa questão fica para vocês responderem. Vocês podem dar a opinião de vocês,
Também vocês podem fazer mais pesquisas sobre desastres naturais ocorridos ou impactos ambientais que ocorreram em decorrência do projeto de criação das usinas hidrelétricas no Brasil. Então, essas usinas hidrelétricas, elas foram pensadas, projetadas durante o regime militar, principalmente, porque durante o regime militar, os militares eles tinham uma visão de infraestrutura, de consolidar a infraestrutura do ponto de vista das estradas, do ponto de vista do setor de telecomunicações, de energia, para consolidar o Brasil, a economia brasileira. Porém, as questões ambientais, à época, elas não eram vistas como são hoje. Elas não eram tão questionadas como são hoje. Então, paralelamente à construção do projeto, surgiu também protestos em relação aos impactos ambientais que esse projeto de Belo Monte poderia e realmente acarretou sobre a natureza local, sobre os ecossistemas locais. Então, para vocês pensarem e responderem, tá? E postarem lá no grupo. De que forma a construção das usinas hidrelétricas impactaram sobre o meio ambiente e ecossistemas onde elas foram instaladas, ok? Então, vamos lá, vamos estudar e até a próxima.